Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre planilhas inteligentes com Google Sheets. Eu estou gravando essa aula alguns dias depois das últimas aulas que eu gravei, né, do Docs. Então, eu acho que ainda não deu tempo, né, de vocês conseguirem terminar de fazer a lista. Mas se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, tá? Não hesitem em mandar um e-mail para mim, tá bom? Que eu vou ajudar vocês. Então, começando a aula de hoje, como de praxe, né, vamos fazer uma pequena revisão. Então, o que é o Google Drive? O que é o Google Docs? O Drive, como a gente viu na última aula, ele é como se fosse um pendrive gigante online. Então lá a gente consegue colocar todo arquivo de multimídia, como fotos, vídeos, áudios. A gente consegue colocar tudo lá dentro, até outras coisas, e tudo fica na nuvem. Né? Diferente do pendrive, que o pendrive ele é físico, né? Enquanto o Google Drive ele é lógico, ele é software. O pendrive, se a gente quiser colocar, levar um arquivo de um computador para outro computador, a gente precisa plugar o pendrive no computador A, passar os arquivos para o pendrive, depois levar o pendrive até o computador B para fazer essa transferência, né? No Google Drive, você do computador A ao do computador B, você tem acesso através da internet, né? Você consegue acessar esses arquivos e também baixar para a máquina, né? Então essa daí é uma das vantagens. A outra vantagem também é que você, como eu falei, né, ele é online, então você consegue acessar de qualquer lugar. Você tem mais segurança também do que o pendrive, porque o pendrive, se você plugar ele em uma máquina, se ele não tiver criptografia, você consegue acessar os arquivos dele livremente. Já o Google Drive não, você precisa fazer login na sua conta ou pelo menos precisa compartilhar o arquivo para que outra pessoa tenha acesso, né? Então não é tão simples assim como é no pendrive, né? No Google Drive você tem mais segurança nesse ponto. O Google Docs, ele é um editor de texto, então ele é como se fosse um papel e caneta online, só que com muitas outras funções. Você tem mais opções de formatação, você tem mais opções de fonte, de escrita. Você pode apagar e escrever o tanto que você quiser, que não vai rasurar, não vai borrar, você não tem perigo de da folha molhar ou de rasgar, você não perde os dados. E tudo que você vai fazendo vai ficando salvo no Google Drive. A questão de segurança é a mesma coisa. Para você acessar o arquivo, você tem que acessar via conta Google ou esse arquivo tem que estar compartilhado com você. É uma coisa interessante também, né, que você consegue trabalhar com outras pessoas ao mesmo tempo. Então, se você tem um arquivo e aí, por exemplo, seu TCC, você está escrevendo, seu professor pode vir, pode te ajudar escrevendo também no TCC, ou corrigindo, colocando algum comentário. Isso tudo é em tempo real, né, através da internet. Então, essas são as principais vantagens, né? Lembrando que a gente está usando aqui o Google Drive e o Google Docs porque a instituição ela utiliza, né? Ela tem essa suíte, ela pagou para que os estudantes tivessem acesso a essa suíte, né? Via e-mail institucional. Então, pelo seu e-mail institucional, você já tem 20 GB do Google Drive e deve ter alguma outra funcionalidade aí do Docs que eu não sei. Mas existem outros softwares, né, de armazenamento em nuvem, também editores de texto online, que você consegue fazer essas coisas, né? Mas como a instituição está usando o Google Drive, a suíte Google, a gente vai focar aqui. Nessa aula, pessoal, a gente vai se aprofundar um pouco em outro assunto, que é a questão das planilhas e especificamente o software Google Sheets, que ele faz parte da suíte do Google, assim como o Docs e o Planilhas, né, fazem parte. A gente vai aprender um pouco assim o básico a utilizar ele. Não sei até que nível que isso pode ajudar vocês, porque isso aqui pode ser algo muito mais específico, talvez, para quem está mais na área das exatas. Mas pode ser que seja interessante para, às vezes, contabilizar suas finanças, fazer alguma coisa assim. Sei que está no nosso plano de ensino, né? Então eu acho importante a gente aprender, nem que seja o básico, né? A utilizar planilhas. Digo isso porque o Docs todo mundo vai usar em algum momento para escrever um TCC, por exemplo, para fazer alguma coisa. Planilhas talvez você não use tanto, mas é importante aprender. Então, o que é uma planilha? Né? Uma planilha é basicamente um caderno quadriculado usado para tabular informações. Antigamente, a galera que é da contabilidade, quando elas iam fazer os cálculos, né, dos dividendos e tal, dos valores financeiros lá de algum cliente, eles tinham várias folhas de papel assim gigantescas, como se fossem cartolinas, quadriculadas, que eles iam fazendo os cálculos nessas folhas. Né? Então, tudo era feito à mão, e aí alguém vendo isso, viu que poderia desenvolver um software para resolver esse problema, e aí desenvolveu um software de planilha digital. O software,
na verdade, a planilha em papel, essas são as características, as principais características dela, né? É um objeto físico, tem espaço limitado, ou seja, tem, por exemplo, esse caderno aqui, tem esse espaço aqui limitado, também tem a quantidade de folhas limitadas. Os cálculos são manuais, então tudo você tem que pegar, calcular na calculadora e escrever à mão. Correções podem deixar a folha marcada ou manchada, e só pode ser usado por uma pessoa de cada vez em um único local. Se for um caderno pequeno como esse, dificilmente duas pessoas vão conseguir escrever simultaneamente nesse caderno e ter alguma ordem, né? Fica mais difícil. Aí quando a gente vai para a planilha digital, o que que muda? É um software, lógico, então você não precisa estar com ele em mãos para você mexer, porque ele vai estar na sua máquina. Inicialmente, quando os primeiros softwares de planilha surgiram, eles eram locais, né? Então você tinha que estar no seu computador para mexer. Hoje em dia a gente já tem esse mesmo tipo de software online, que é o caso do Google Sheets. Então, de qualquer lugar, desde que você tenha acesso à sua conta, você consegue acessar esse arquivo e mexer e manipular. A escrita é quase ilimitada, porque você pode ir criando colunas e linhas praticamente de forma ilimitada. Não é ilimitado, tem um limite, mas assim, esse limite você com certeza não vai chegar nele, porque é muita, muita coisa. Os cálculos são automáticos, então, por exemplo, se você tem valores aqui de A até D e você quer que o E ele mostre o seu resultado, você pode fazer uma função que você vai somar isso daqui e mostrar o resultado aqui no E1, né? Que é assim que a gente lê. Então a gente tem que estar aqui na coluna E, na linha 1. As edições são limpas e fáceis de se fazer, você não tem perigo de rasurar, de manchar. Basta você selecionar a célula que você quer, clicar no del e aí você apaga o conteúdo da célula. E ela pode ser compartilhada e editada simultaneamente por várias pessoas. Então, 2, 3, 4, N pessoas podem vir e editar a planilha simultaneamente, né? E assim fazer um trabalho colaborativo. Algumas características da interface e estrutura do Google Sheets e também de outras planilhas. Ficou um pouco tapado aqui embaixo, bem aqui assim, ó. Mas aqui é coluna, tá, gente? Aqui é linha, aqui em cima, aqui é coluna, tá? 3 características principais: célula, linha e coluna. Célula é o componente mais básico de uma planilha. Esse quadradinho aqui, ó. Isso aqui é uma célula. Isso aqui é uma célula. Linha. Células uma ao lado da outra formam uma linha. As linhas são identificadas por números e correm na horizontal. É isso aqui, ó. Então, quando a gente pega uma célula, bota uma do lado da outra desse jeito assim, ó, elas formam uma linha. Tá vendo aqui? E a coluna, que são células uma embaixo da outra, formam uma coluna. As colunas são identificadas por letras e correm na vertical. Então aqui, enquanto a gente tem números, ó, uma linha, duas linhas, para linhas, né? 3, 4, 5, 6, 7, sétima linha, oitava linha, nona linha. Para coluna, que a gente tem uma célula embaixo da outra, ó, e vai formando a coluna, elas são denotadas por letras, né? A, B, C, D, E. Então quando eu falo assim, vai até a célula E1, eu estou dizendo, vá até a coluna E na linha 1. Então você vai chegar a essa célula aqui. Entendeu? E tudo isso a gente consegue automatizar, isso é bem legal. A automatização do Google Sheets. A gente tem funções, referência por célula e aqui embaixo formatação condicional. Funções é uma forma dinâmica de fazer contas e organizar dados. Então lembra aquilo que eu falei, se você tiver números aqui de A até D, você consegue fazer uma função para que o resultado seja mostrado aqui no E1. É isso que eu estou falando sobre funções. Então você tem lá a função soma, ela vai somar de um intervalo de uma célula até outra célula e vai colocar o resultado ali em algum lugar. Então você consegue organizar tudo isso. Referência por célula, ela busca um valor dinamicamente no local onde ele está e não no valor bruto em si. O que isso quer dizer? Independente do valor que esteja aqui de A até D, pegando aquele exemplo de soma, vamos supor que tem aqui 1, 2, 3, 4. Ele vai somar aqui os resultados. Se eu mudar o 1 aqui para, sei lá, 6, no momento que eu mudar aqui, a soma aqui vai alterar também. Por quê? Porque ele está pegando a célula, os valores que estão das células A1 até D1. Então, independente do valor que esteja nessa célula, ele vai, desde que seja numérico, é claro, ele vai somar esse valor e vai trazer o resultado aqui na E1. Tá bom? Então, isso aqui é uma referência que a gente fala aqui, ó, referência por célula. Então, a gente pega a célula que a gente quer e faz uma soma na referência. A gente poderia fazer aqui, por exemplo, soma 2 mais 2. Só que aí seria o valor, sempre seria 4, né? Porque daí seria 2 mais 2 para sempre.
Então, mesmo que a gente mudasse aqui os valores, isso aqui não ia mudar nada, porque a gente somou 2 mais 2. Mas quando a gente soma A1 mais B1 mais C1 mais D1, ou usa a função soma A1, dois pontos, D1, que a gente pega um intervalo, a gente está dizendo, olha, pega os valores que está aqui dentro, de A1 até D1, soma tudo e me dá o resultado, me mostra o que tem aqui. É isso que acontece. Então isso aqui é uma referência por célula. A formatação condicional. Dependendo do valor, a célula é colorida de alguma cor. Então vamos supor que você colocou aqui que se minha soma der mais do que 10, eu quero que minha célula seja colorida de laranja. Não, se minha soma for menor do que 10, minha célula vai ser colorida de vermelha. Então a gente pode fazer isso daqui, entendeu? Tudo isso a gente consegue fazer com a automatização que o Google Sheets e também outras ferramentas de planilhas disponibilizam para a gente, né? Então agora vamos um pouco para a parte prática. Então, pessoal, vamos começar agora a nossa parte prática, tá? Inicialmente eu quero que vocês façam login no Google Drive de vocês. Lembra lá como é que faz? Clica aqui na barra do navegador, digita drive.google.com, dá Enter e faz login aí na conta do Drive de vocês, tá bom? Quando vocês estiverem aqui, eu quero que vocês cliquem aqui no nova pasta, e criem uma pasta chamada aula 5, tracinho, nome de vocês, tá bom? Clica aqui em criar. Quando vocês estiverem dentro da pasta, aqui, ó, ela aqui, dá 2 cliques nela. Quando estiverem dentro da pasta, vocês vão clicar com o botão direito e vir aqui, ó, planilhas Google. Dá um clique. Ele vai criar uma nova planilha ali dentro, tá? Aqui em planilha sem título, vamos mudar o nome para, pode ser praticando, tá? Pode fechar isso aqui do lado. Aqui a primeira coisa que a gente vê, pessoal, é que tem algumas semelhanças com o Google Docs, né? E realmente tem bastante coisa semelhante e tem uma outra coisa um pouco diferente. Aqui a gente tem o botão de desfazer, refazer, imprimir, pintar formatação. A gente tem aqui também a fonte, a gente pode mudar a fonte, né? Acho que com menos opções, né, do que o Docs, mas ainda assim tem bastante fontes. Aqui a gente pode diminuir e aumentar uma fonte. Aqui a gente pode mudar o tamanho direto dela. Temos também aqui o negrito, o itálico, o taxado, mudar a cor da fonte. Isso aqui mudar a cor do preenchimento aqui da célula. Aqui o alinhamento. Esse aqui é outro tipo de alinhamento que a gente vai ver depois. E algumas outras opções, né? Então tem algumas coisas aqui que são parecidas com o Docs e outras coisas que são bem diferentes e ao longo das aulas a gente vai vendo, né? Nessa primeira aula sobre os Sheets, a minha proposta é fazer o que eu fiz em sala de aula com os meninos, né? Então a gente fez essa tabela bem simples, onde a gente tem aqui o nome, nota 1, nota 2, nota 3, as notas, né, de cada aluno, digamos assim, notas de exemplo. A gente tem aqui a média que cada um teve e o percentual de notas. Isso aqui tudo calculado automaticamente, tá? Então, o meu objetivo aqui é fazer isso com vocês e acredito que vai ser algo bem simples e vai ser divertido, porque daí vocês vão ver os sheets funcionando. Tá bom, pessoal? Então, inicialmente, eu quero que vocês peguem essa imagem aqui e tentem trazer isso para cá. Tá bom? Tenta escrever aqui, fazer essa tabela. Claro, vocês não vão conseguir colorir do jeito que... Talvez não consigam ainda, né? Mas tentem fazer a tabela do jeito que está aqui, lá no seu Sheets. Tenta fazer isso. É bem intuitivo. Então, lá no A1 você vai escrever o seu nome do B1. Aliás, vai escrever nome do B1, N1 e por aí vai. Preste atenção também nos detalhes. Ó, aqui a gente tem um negrito com itálico, né? E por aí vai. Tá bom? Quero que vocês tentem fazer isso. Pausa o vídeo e tentem fazer essa tabela. E depois que vocês tentarem fazer, a gente vai fazer aqui manualmente, tá? Então, vou fazer aqui com vocês. Então, aqui a gente tem primeiro o nome, depois N1, N2, N3, média, né? Média, percentual de notas. E aqui a gente tem os nomes. Vamos botar uns nomes aleatórios aqui. Maria, Carlos, Augusto. Pronto. E aí vamos jogar também notas aleatórias aqui, né? 7, 8, 9, 2, 4, 6,
4, 7, 8, 1, 8, 9, 4, 3, 2. Beleza. Agora, nesse primeiro momento, vamos nos concentrar também na formatação da tabela, né? Aqui na nossa tabela, a gente tem aqui o campo nome, N1, N2, N3 e média, colorido de vermelho. Vamos colorir também o percentual aqui de notas de vermelho, tá? E os nomes aqui, ó, as palavras estão em negrito e em itálico. Vamos fazer isso agora. Então, com o botão esquerdo, clica aqui, e aí você vai arrastando, selecionando todas as células que você quer, tá bom? Clica aqui no balde, ó, que é cor de preenchimento, e vamos escolher vermelho. Ótimo. Aqui na cor do texto, vamos colocar branco. E vamos colocar um negrito e também um itálico. Vamos aproveitar e aumentar um pouco o texto dessa tabela, né? Que está muito pequeno. Vamos selecionar tudo aqui. Clicar aqui em tamanho da fonte. Lembra, ó, clica o botão esquerdo. Clica aqui, ó, botão esquerdo, arrasta até aqui. Aqui no tamanho da fonte, vamos botar 14 para ficar mais visível. E percebe que aqui cortou um pouquinho? Dá 2 cliques aqui, ó, nesse cantinho, ó, que ele vai aumentar. Você pode aumentar dinamicamente, né? Você pode aumentar do tamanho que você quiser, mas se você der 2 cliques, ele ajusta para o tamanho certo aqui. Tá bom? Vamos aumentar só mais um pouquinho para ficar assim. Feito isso, a gente também tem aqui, ó, uma linha inferior nessas células e linhas cortando aqui, né? Então vamos botar essas linhas também. Botão esquerdo aqui, segura e arrasta. Ou outro truque também, você pode clicar aqui, ó, na primeira, Shift no seu teclado, botão esquerdo aqui, ó, que dele seleciona tudo para você, tá bom? Vem aqui nessa opção, bordas, e seleciona essa opção aqui, ó, tá vendo que ela um tracinho mais escuro aqui embaixo, enquanto os outros é tracejado? Essa aqui é a borda inferior. Está dizendo que você vai colocar um traço embaixo da sua célula. Se fosse esse aqui, ó, seria um traço na direita. Esse aqui seria uma cruz, né? Bordas internas. Mas vamos colocar aqui, borda inferior. Pronto, tem aqui um tracinho, ó. Agora, vamos colocar aqueles traços na vertical. Botão esquerdo, arrasta. Bem aqui. A gente precisa de uma borda na esquerda e também uma borda na direita. Perfeito. Vem aqui agora, arrasta. Borda na esquerda, borda na direita. E aqui também. Borda na esquerda, borda na direita. Pronto. Essa aqui tá feita a nossa tabela. Agora, pessoal, vamos começar a mexer com que... Vamos colocar uma bordinha aqui embaixo também, né? Para não ficar muito feio. Isso aqui ficar fechado assim, legal, né? Agora o que a gente vai fazer? O nosso objetivo é fazer a média dessas notas. E a gente poderia fazer isso manualmente, somar e dividir por 3, que daria aqui a média, mas a gente pode fazer isso também com a nossa função média, né? Então, para fazer isso, você vai clicar aqui no E2, tá vendo aqui? Célula E, desculpa, coluna E, linha 2, célula E2. E aqui no FX, aqui do lado, ó, tem um campo em branco. Tá vendo que o seu cursor vai mudar para esse negocinho aqui? Você dá um clique com o botão esquerdo, digita igual, média, ele vai até completar para você. E seleciona essa opção aqui, média. E aí você vai colocar agora aqui um intervalo que você quer. Você vai colocar aqui, eu quero que soma da célula tal até a célula tal. Como que você vai fazer isso? Da seguinte forma. A gente quer de... Você pode clicar também, né? Selecionar aqui, ó, que ele faz automático para você. Ou você pode escrever B2 a D2. A gente quer de B2 até, tá vendo aqui, ó? Tá vendo escrito aqui, ó, até, esses 2 pontos que significa até. Então é de um até outro, até D2. Pegou aqui. E aí a gente fecha parêntese e dá Enter. Então aqui a gente tem a nossa média. E agora, para a gente copiar essa média, aliás, copiar essa fórmula para os outros, a gente não vai precisar escrever um por um a mesma coisa. Mas a gente pode selecionar aqui nesse círculozinho aqui, tá vendo? Tá vendo aqui que o cursor muda para essa cruz? Botão esquerdo, segura e arrasta aqui para baixo. Pronto. Aí calculou a média de todo mundo. Então aqui a gente tem
Alguns alunos com média acima de 6, outros com menos e por aí vai. Perceba, pessoal, que olha aqui, viu que sumiu o nosso traço aqui embaixo? Por que isso aconteceu? Quando você arrasta para baixo assim, você está copiando a formatação dessa célula e também você está copiando se tiver uma função, né, você está copiando a função dessa célula. Quando a gente arrastou para baixo, a gente copiou a formatação dessa célula do 8 aqui, da E2. E ela não tem um tracinho embaixo, então copiou, tá vendo? Da mesma forma, se a gente pegasse aqui, ó, e copiasse para cima, aí todas as células ficaram com tracinho embaixo, porque aqui na célula E6, ela está com tracinho embaixo, tá vendo? Mas vamos desfazer isso daqui, que a gente não quer isso. Pronto. Agora vamos calcular o percentual de notas. Então a gente vai pegar esse... Vamos fazer manual aqui. Igual para a gente começar uma fórmula. Média de... Vamos selecionar aqui que fica mais fácil, né? B1, B2 até D2. Fechou? E a gente vai dividir isso aqui por 10. Ele até sugeriu aqui, ó, preenchimento automático. Preenchimento automático sugerido. Ctrl Enter para preencher automaticamente. Como é o que a gente quer, né? Então vamos preencher aqui automaticamente. Esse aqui é nosso percentual de notas. Vamos... o preencher automático que o Google faz aqui é equivalente a gente fazer isso aqui, tá? Porque olha aqui, percebeu que ele perdeu a formatação? Que ele pegou aquela mesma formatação ali em cima. Então vamos colocar aqui de novo, né? O tracinho. Agora, pessoal, a gente vai pegar isso daqui, selecionar e vai vir nessa opção, mais formatos. E vamos converter isso aqui para porcentagem. Legal, né? Então, assim, o aluno que tiver menos do que 60% de aproveitamento, aqui vai ficar vermelho. O aluno que tiver mais do que 60% de aproveitamento, 60% ou mais, vai ficar verde. É isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão selecionar aqui, ó, do F2 até F6. E vão vir aqui, ó, formatar, formatação condicional. E aqui a gente vai ter as regras de formatação. Então aqui, ó, aplicar o intervalo, ó, intervalo F2 até o F6, é o que a gente escolheu, é isso mesmo. Regras de formatação. Formatar a célula se não está vazio? Não, não é isso que a gente quer. Você vai clicar aqui e vai selecionar a opção formatar a célula se for maior ou igual a 0,6, ou seja, 60%. Se o aluno tiver mais do que 60% de aproveitamento, então vai ficar verde. Se for maior ou igual, né? Então, pelo menos 60% de aproveitamento, a célula vai ficar verde. Vamos colocar aqui um verde bem escuro, né? Destacado. Olha aí, ó. Ficou verde a célula automaticamente. Só que aqui a gente não está enxergando os valores direito, né? Então vamos mudar a cor do texto aqui para branco. Pronto. E aqui dá um concluído. E aí a gente vai clicar aqui em adicionar outra regra, para a gente pegar essa galera que tirou menos do que 60%, né, de aproveitamento. Vai pegar de F2 a F6, formatar a célula se o valor é menor que 0,6. Então, tudo que for menor que 0,6, então, a partir de qualquer valor menor do que 0,6, qualquer valor real menor que 0,6, a célula vai ficar vermelha. Então, vou colocar um vermelho aqui bem forte também e colorir de branco. Vou colocar um mais escuro assim, ó. Não. Deixa daquele mesmo, tá bom? Pronto. Aqui a gente pode fechar essa janela. E aqui está tudo automático, pessoal. Ó, esse aluno aqui, 432, se a gente pegar e substituir aqui por um 10, ele ainda não conseguiu, né? Mas vamos colocar aqui um 9 também. Opa, ele já está com 76,67% de aproveitamento, né? Essa que foi a nota dele. Mas se a gente voltar, ele dá um Ctrl Z, se for abaixo de 60, fica vermelho. Se for se for pelo menos 60, fica verde. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail, pode escrever um comentário aí, tá bom? E eu vejo vocês em nossa próxima aula.